Boa noite a todos. Hoje é o nosso último estudo bíblico desse ano, né? Antes do Natal, então hoje já vai refletir Natal. Semana passada a gente terminou nossa série de Atos dos Apóstolos. E daí nós vamos, depois eu aviso no final também, mas depois vou ter férias no início de janeiro, então semana que vem a gente não vai ter estudo bíblico para não começar uma outra série. E depois, mais 2 semanas de janeiro, eu estarei de férias. Depois, lá pelo meio de janeiro, final de janeiro, a gente volta com os nossos estudos bíblicos aí, com uma série bem interessante que no final eu vou explicar para vocês aí. Boa noite, vi que a Mária está aí. Mária e a Iene, né? Assistem na mesma televisão. A Luciane Salomons lá também, talvez o Henk do lado. Desde já, se eu acredito que tanto a Maria e a Iene, esses são os que colocaram o nome, por isso eu estou citando mais vocês, tá? Porque foram os que eu identifiquei o nome aqui. Eu sei que a Maria e a Iene assistem na televisão e a Lu também assiste na televisão, acho, lá em Arapoti, né? Hoje é bom assistir na televisão, tá? No YouTube da igreja. Então, se alguém ainda não tá, seria interessante assistir, porque a gente vai ver um vídeo lá no final do estudo com legendas, e daí vocês vão conseguir ler um pouquinho melhor. Mas eu quero começar o estudo de hoje. O Coral Sinai fez uma gravação aqui no estúdio, com filmagem, ficou uma gravação bem legal. E bem natalina também, um cântico natalino. Então, nós vamos colocar no início desse estudo bíblico aí o Coral Sinai, né? Cantando Carol of the Bells ou Sinos Tocai. Foi a tradução que a gente não tem, parece que nenhum coral gravou essa música no Brasil ainda, pelo menos não tem no YouTube. Então, nós fomos aí os primeiros a gravar, né? Essa música aqui no Brasil. Uma música que entra em filmes dos Estados Unidos, como Esqueceram de Mim, né? Então vamos ouvir o Coral Sinai cantando Sinos Tocai. Sinos tocai, anjos cantai, anunciai, povos louvai, luz do Natal é o sinal para seguir o que há de vir. Deus prometeu, seu Filho deu, nasce a luz, o Rei Jesus. Pastores vêm, anjos do além, para adorar, Cristo louvar, magos que vêm para Belém, seguem a luz, pés de Jesus. Glória ao nosso Rei, glória ao nosso Rei, glorificarei nosso Rei. Cantaremos juntos corajos, cantaremos juntos corajos. Deus nos amou e enviou, nasce Jesus, fonte de luz. Sinos tocai, anjos cantai, anunciai, povos louvai, luz do Natal é o sinal para seguir o que há de vir. Deus prometeu, seu Filho deu, nasce a luz, o Rei Jesus. Pastores vêm, anjos do além, para adorar, Cristo louvar, magos que vêm para Belém, seguem a luz, pés de Jesus. Glória ao nosso Rei, glória ao nosso Rei, glorificarei nosso Rei. Cantaremos juntos corajos, cantaremos juntos corajos. Deus nos amou e enviou, nasce Jesus, fonte de luz. Cristo nasceu, Cristo nasceu, Cristo nasceu, Cristo nasceu. Cristo nasceu. Muito bom, então para quem chegou depois aí, né? Tem mais pessoas do que antes, quando no início eu avisei, mas esse foi o Coral Sinai, que é o coral aqui da Igreja Evangélica Reformada de Tararé, cantando Sinos Tocai. Vamos, no início do estudo, pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Vamos nos dirigir a Deus em oração.
Santo Deus, pedimos a tua iluminação sobre nós nesse estudo bíblico, que o meditar na tua palavra seja de enriquecimento para a nossa vida, de fortalecimento para a nossa fé, que o teu Espírito Santo possa edificar-nos através dessas palavras e desse estudo nesta noite. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. O que você lembra sobre o nascimento de Jesus? Talvez você lembre de o anjo aparecendo a Zacarias, o pai de João Batista, isso é importante, né? E está lá nos evangelhos, o anjo aparecendo a Zacarias. João Batista foi o precursor, né? Então, Zacarias depois vai ter uma profecia sobre Jesus também, então é importante, né? O que mais? O anjo aparecendo para Maria, anunciando que ela estava grávida e que ela carregava, né? O que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo. A visita de Maria a Isabel, né? E o que aconteceu naquela visita, quando Isabel diz que o que Maria estava esperando era do Espírito Santo. O cântico de Maria, né, a gente deve lembrar: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O nascimento de João Batista, e depois o cântico de Zacarias, e no final do cântico, na verdade, a gente chama isso de cântico de Zacarias, mas, na verdade, o texto bíblico não diz que era um canto, o texto bíblico diz que era uma profecia, né? Ele tem caráter de canto porque ele é escrito em forma de poesia, então presume-se que tenha sido um canto. Mas o que diz lá que era uma profecia. E no final desse cântico de Zacarias, essa profecia, Zacarias diz que do alto nos visitará o sol nascente. Quer dizer, João Batista, desde o ventre, né, foi escolhido lá quando Zacarias entrou no templo e o anjo falou com Zacarias e disse que ele teria um filho, né? E esse filho era João Batista, e João Batista foi o precursor de Jesus, né? E no final dessa profecia, Zacarias diz: do alto nos visitará o sol nascente. É uma profecia sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Todos esses eventos que circundam o nascimento de Jesus são miraculosos, são milagrosos, né? É realmente Deus se fazendo carne, né? O recenseamento, a gente pode lembrar do recenseamento, né, da ida de José e de Maria para Belém, os anjos aparecendo aos pastores lá nas campinas de Belém, os pastores depois indo até Belém, Jesus sendo apresentado. Aqui eu cortei, por isso que ficou um pouquinho sem sentido a frase. Mas Jesus sendo levado ao templo para ser circuncidado, quando ele tinha 8 dias de vida, né, conforme o costume dos judeus na época. Então, a circuncisão de Jesus. Que mais? Simeão, quando eles foram para o templo, Jesus com 8 dias de vida para ser circuncidado, e lá no templo, Simeão, aquele velhinho, pega Jesus no colo e diz: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo. E a profetisa Ana, já com 86 anos, também profetiza sobre Jesus, quando vê Jesus ali no templo, e diz que chegou a redenção. Então, olha, vejam, todos esses eventos aí, né, são eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Muito bem, aonde eu quero chegar com tudo isso? São 11 aqui, tá? 11 eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Todos esses relatos sobre o nascimento de Jesus se encontram apenas no Evangelho de Lucas. Isso é interessante, né? Só colocar um pouquinho mais para o lado aqui, 80% de tudo o que nós sabemos sobre o nascimento de Jesus está no Evangelho de Lucas. Já pensaram nisso? É interessante isso, né? Então, 80% de tudo que nós sabemos sobre o nascimento de Jesus está no Evangelho de Lucas. Mateus, o Evangelho de Mateus, até começa lá com a genealogia de Jesus, né? Esse é filho desse, filho daquele, filho daquele, filho daquele, filho daquele, até que nasceu, veio, né, José e daí Jesus.
Na verdade, quando Mateus fala da genealogia de Jesus, ele quer provar que Jesus era da descendência de Davi, conforme prometido no Antigo Testamento, né? Que mais Mateus fala? Mateus fala da aparição do anjo a José. O aparecimento do anjo a Maria é Lucas que relata. Mateus relata o aparecimento do anjo a José. Também o nome de Jesus, essa questão de como se chamaria a criança, né? Porque era o pai que escolhia o nome, então o anjo, quando o anjo aparece para José, ele fala que o nome, José deveria dar o nome da criança de Jesus, né? E os magos também, os magos e a fuga para o Egito, isso entra no Evangelho de Mateus. Agora vejam, Marcos não fala sobre o nascimento de Jesus. Marcos já começa o Evangelho dele com João Batista no deserto. E João dedica 8 versículos, no primeiro capítulo de João, 8 versículos para, resumidamente, enfatizar a divindade e a eternidade de Jesus e dizer que o Verbo se fez carne. Então, João começa lá rapidamente, em 8 versículos. Na verdade, é um pouquinho mais, são 14 versículos. Nos primeiros, João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, enfatizando que Jesus era divino e participou do início da criação. E lá no versículo 14 ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João começa assim, são os primeiros versículos, mas então João, depois desses primeiros 14 versículos, João já pula para João Batista, quando João Batista vai batizar Jesus e tal. Marcos, de cara, Marcos nem relata o nascimento de Jesus, já pula para João Batista. E Mateus faz uma introdução, fala da genealogia, do aparecimento do anjo a José, do nome de Jesus, dos magos da fuga para o Egito, e também já pula lá para quando Jesus tinha 30 anos com João Batista. Então, tanto Mateus, Marcos e João, os três pulam logo para João Batista, quando João Batista vai batizar Jesus e ali começa o ministério público de Jesus. Então, Mateus e João foram discípulos de Jesus, né? Mateus e João foram discípulos, faziam parte dos 12. Marcos provavelmente escreveu os relatos de Pedro, né? O que se pressupõe é que Marcos não era um dos 12 discípulos, mas o que a tradição conta é que Marcos escreveu, talvez até tenha sido o escritor de Pedro, ou dos relatos de Pedro. Então, nós temos aí um outro discípulo, né, dos 12 discípulos, por trás do Evangelho de Marcos. E os três, Mateus e João, que eram discípulos, Marcos escrevendo com Pedro por trás, eles partem do ministério público de Jesus e relatam o que eles vivenciaram, o que eles viram Jesus dizendo e fazendo. Então, é por isso que os três, Mateus, Marcos e João, começam praticamente com João Batista, que é quando João Batista batiza Jesus, começa o ministério público de Jesus, já com 30 anos, e daí, depois do batismo de Jesus, Jesus começa, né, a ensinar publicamente, a pregar publicamente, a fazer os milagres, né? E isso foi o que Mateus, João presenciaram e o que Pedro também presenciou. Muito bem, já Lucas não era um dos 12 discípulos. Lucas, então, inspirado pelo Espírito Santo, buscou aquilo que nenhum discípulo tinha visto. Como foi a vinda de Jesus ao mundo? Então, os discípulos, depois de João Batista, Jesus escolhe os 12 discípulos e começa o ministério público. Mas e como foi o início de tudo? Então, os discípulos acompanharam os últimos anos de Jesus, quando Jesus tinha 30 anos e começa o ministério público, né? Então, os discípulos acompanharam esses 3 últimos anos. E esses 3 últimos anos são relatados por Mateus, por Marcos e por João, que foram discípulos. Mas esses discípulos, nenhum deles presenciou o nascimento de Jesus, né? Então, se dependesse de Mateus, de Marcos e de João, nós não teríamos praticamente nada sobre o nascimento de Jesus, porque eles não presenciaram isso. Então, e aí que está a inspiração do Espírito Santo, inspiração não só em coordenar as ideias, mas até em fazer Lucas ir atrás dos fatos e registrar esses fatos e deixar para nós. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, buscou aquilo que nenhum
discípulo viu como foi a vinda de Jesus ao mundo. Lucas 1:1-3, Lucas diz isso. Muitos já se dedicaram em elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, esse início de Lucas já está dizendo tudo, e está dizendo o que Lucas fez. Lucas não foi um dos 12 discípulos. Lucas foi convertido na primeira viagem de Paulo. Então, já é posterior. Lucas não viu Jesus, Lucas não esteve com Jesus. Mas aonde está, então, a inspiração do Espírito Santo? Justamente por Lucas não ter convivido com Jesus e não ter visto aquilo, Lucas, o que ele diz? Eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Então, Lucas é o que vai investigar cuidadosamente as coisas desde o começo. E aí está a vantagem de Lucas, que ele vai investigar as coisas desde o começo, como as coisas foram desde o início, né? E vai ver com as testemunhas oculares. Testemunhas oculares é aqueles que viram os fatos, que ouviram, que viram os fatos, que testemunharam os fatos. Lucas, então, foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo e depois o acompanhou nas outras viagens. Nós terminamos a semana passada de estudar o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, e a gente viu como Lucas estava na segunda viagem missionária, Lucas estava na terceira viagem missionária. Lucas é aquele que escreve as viagens missionárias, é o que aconteceu, não é Paulo que escreve, é Lucas que escreve. Lucas estava junto, né, presenciando tudo isso. Inclusive, quando Paulo foi levado para Roma preso, Lucas estava junto no barco também, e Lucas estava lá em Roma com Paulo também. Mas é interessante o seguinte: o que Lucas fez durante os 2 anos em que Paulo ficou preso em Cesareia, por exemplo? Paulo estava preso mesmo, e Lucas não estava junto. O que Lucas ficou fazendo nesses 2 anos em que Paulo ficou preso em Cesareia? Pessoal, ele pode ter visitado e entrevistado as pessoas que presenciaram o nascimento de Jesus nesses 2 anos, porque ele não tinha o que fazer, né? Não podia estar com Paulo. Então, Lucas era médico, mas totalmente interessado. Lucas é chamado de o historiador da igreja cristã, o primeiro historiador da igreja cristã. Lucas tem interesse de registrar os fatos, ele registrou todos os Atos dos Apóstolos, a viagem, cidade por cidade, o que foi feito. Então, Lucas tem um grande interesse nisso, né? Então, nesse período em que Paulo estava preso, Cesareia ficava 100 quilômetros de Jerusalém, por exemplo, né? E alguns quilômetros ali de Nazaré, na Galileia. Lucas pode ter visitado e entrevistado as pessoas que presenciaram o nascimento de Jesus. Digo isso por quê? Porque como Lucas podia saber o que o anjo falou para Zacarias, pai de João Batista? Vamos lembrar, Zacarias, ele entrou sozinho. Zacarias entrou sozinho, era o turno sacerdotal, e Zacarias era um sacerdote, e Zacarias, o pai de João Batista, entrou sozinho no templo. Ninguém estava lá, só Zacarias. E então o anjo apareceu para Zacarias e disse que ele teria um filho, que era João Batista. Agora, quem estava lá? Ninguém estava lá, só Zacarias estava lá. Como Lucas pode descrever o que aconteceu dentro do templo, quando só Zacarias estava e se encontra com o anjo, né? Lucas não pode saber disso sem que alguém que tenha sido uma testemunha tenha falado. Ou o próprio Zacarias, ou Isabel, a sua esposa, né? Alguém viu isso e alguém pode... Entendeu? Então, Lucas teve que ir atrás. Isso que Lucas disse. Eu fiz uma acurada investigação. O que Zacarias profetizou, né? Como Lucas pode saber o que Zacarias profetizou? As palavras de Zacarias. Como Lucas pode saber o que o anjo disse para Maria? É totalmente pessoal. O anjo apareceu de noite para Maria. E foi uma visão que só Maria teve. Como Lucas pode descrever a aparição do anjo para Maria e as palavras do anjo para Maria, se só Maria viu?
Por isso, estão entendendo? Lucas teve contato com essas pessoas. É só desse modo, e ele fala isso, ele fala que ele fez uma acurada investigação. Como ele podia saber o que Isabel disse para Maria se só estavam as duas na casa? Como ele podia saber o que Maria disse? A gente chama de o cântico de Maria. A Bíblia também não fala, assim como com Zacarias, a Bíblia não fala que era um cântico. A Bíblia diz que Maria disse. Foi quando Isabel falou que ela era bendita entre todas as mulheres e bendito era o fruto do seu ventre. E daí Maria, a Bíblia diz, Maria disse. A Bíblia não diz que Maria cantou, mas tudo bem. De novo, era uma linguagem poética, então presume-se que ela tenha cantado ou falado em forma poética. Mas, de novo, só estava Maria e Isabel. Como Lucas pode saber o que Maria falou para Isabel e o que Isabel falou para Maria? Como Lucas pode saber o que os anjos cantaram para os pastores das campinas de Belém? Se só os pastores estavam lá naquela noite. Os anjos apareceram para os pastores e cantaram glória a Deus nas maiores alturas, mas como Lucas pode descrever isso, né? Se só os pastores viram. Como Lucas pode descrever o que Simeão e Ana disseram lá no templo, quando Jesus foi circuncidado, o 8º dia? Só estava Maria e José lá, com a criança recém-nascida. Como Lucas pode descrever o que Simeão pegou Jesus no colo e falou, né? Agora pode me despedir em paz. E o que Ana disse, vocês estão entendendo, pessoal? A única explicação é a que o próprio Lucas deu. E Lucas diz que conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. E ele diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordinário. Ou seja, Lucas investigou, fez uma investigação cuidadosa. E entrevistou as testemunhas oculares. Lucas entrevistou essas testemunhas oculares, tá? Provavelmente, muitas pessoas que conviveram com Jesus morreu com 33 anos porque foi crucificado, mas a mãe dele, por exemplo, Maria, estava aos pés da cruz e Jesus mandou João, o discípulo João, cuidar da mãe dele. Maria continuou viva, né? Jesus morreu muito novo, mas provavelmente muitas pessoas que conviveram com Jesus ainda estavam vivas quando Lucas escreveu. E é muito possível e muito provável que Lucas tenha ido atrás pela proximidade. Lucas estava na região. Pela proximidade, Lucas deve ter ido atrás, né? Esse cara que é interessado em fatos, em datas, em saber as coisas, né? Depois de todo Atos dos Apóstolos, a gente vê como Lucas é interessado. Lucas deve ter ido, e é o único modo de Lucas saber do que ele sabe, se ele entrevistou as pessoas que viram o que aconteceu no nascimento de Jesus. E a minha principal suposição é de que Maria tenha sido a principal fonte de informação de Lucas. Porque Maria sabia de todos os fatos anteriormente citados. Notem aqui, talvez Simeão já devia ter morrido, porque Simeão já era idoso. Ana já devia ter morrido, já porque era idosa. Muito bem. Será que Isabel já tinha morrido? Talvez não. Será que Zacarias já tinha morrido? Talvez não. Principalmente as mulheres ali, porque elas tinham filho muito cedo. Mas, mesmo que todos já tivessem, digamos que todos eles já tivessem morrido, né? Talvez bastaria Maria. Lucas entrevistar Maria para ele saber de tudo. Sabe por quê? Percebam como Maria é o elo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Veja. Isabel era mulher de Zacarias e eles eram parentes, era prima de Maria, certo? E Maria foi visitar Isabel. Então, Isabel sabia o que tinha acontecido, o que o anjo tinha falado para Zacarias, e Maria foi visitar Isabel. Então Maria, através de Isabel, podia saber o que aconteceu lá dentro do templo, certo?
Maria também sabia, conversou com Isabel, ouviu o cântico de Isabel e podia relatar para Lucas. Maria foi quem falou o cântico, né, as suas palavras, e podia relatar para Lucas. Maria também foi aquela que teve contato com os pastores e podia relatar para Lucas o que os pastores relataram para ela, que aconteceu nas Campinas de Belém. E Maria estava lá, né, na circuncisão de Jesus e podia relatar para Lucas o que aconteceu com Simão. Então, pessoal, pode ser que Lucas até tenha encontrado mais pessoas que viveram na época e tenha entrevistado outras pessoas, mas bastaria, e talvez a minha principal suposição é de que Maria tenha sido a entrevistada por Lucas para saber de todos os fatos que cercaram o nascimento de Jesus. Não queremos exaltar Lucas, né? Mas reconhecer o seu trabalho e que Deus o inspirou e usou para que os eventos do nascimento de Jesus pudessem ser conhecidos por nós. Notem, pessoal, lá no início do estudo, quantos por cento de tudo que nós sabemos do nascimento de Jesus estão em Lucas? 80%. 80% de tudo que nós sabemos sobre o nascimento de Jesus está em Lucas e vem de Lucas, né? Então, por mais que a gente não queira exaltar Lucas, reconhecer o seu trabalho e que Deus o inspirou e usou para que os eventos do nascimento de Jesus pudessem ser conhecidos por nós, para que nós pudéssemos louvá-lo como os anjos fizeram lá nas Campinas de Belém, cantar como Maria, Isabel e Zacarias, glorificá-lo como os pastores e reconhecê-lo como o Messias e nosso Redentor, como Simeão e Ana, né? Então, todos esses fatos, não tem dúvida, aí é a inspiração divina, é Deus inspirando esse homem, né, Lucas, a investigar os fatos, a entrevistar as pessoas, ter essa curiosidade, escrever, e o Espírito Santo coordenando isso tudo de tal forma que essa lacuna que os outros evangelistas, porque os outros evangelistas tinham o seu foco, que era relatar as palavras de Jesus, o que Jesus disse e fez. Não está errado, está totalmente certo. Mas ficou a lacuna do nascimento de Jesus, da divindade de Jesus, como essas coisas aconteceram, como isso alegra o nosso coração e como é maravilhoso tudo que cercou o nascimento de Jesus. Mas nós não saberíamos disso se alguém não tivesse feito uma investigação sobre tudo isso, entrevistado as pessoas, né, as pessoas da época, o que aconteceu, e isso coube a Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, e assim Deus, através de Lucas, deixou para o nosso enlevo, para a nossa gratidão, para a nossa alegria, poder vivenciar a cada ano o Natal, né, com todos esses eventos maravilhosos, miraculosos, divinos que cercaram o nascimento de Jesus. Então somos gratos a Lucas, somos gratos principalmente a Deus que deixou esse relato através de Lucas para nós. Então Lucas preencheu lacunas e através dele Deus nos deu o conteúdo mínimo e necessário sobre o nascimento do nosso Salvador. Mínimo e necessário, pessoal, porque não diz tudo que nós queremos saber, né? Ele diz tudo que é necessário que a gente saiba, para considerar, para ver a divindade de Jesus, para adorar Jesus, né? Para nos alegrar com os acontecimentos do Natal e do nascimento de Jesus. Mas Lucas não diz tudo que nós gostaríamos de saber, né? Ele fala o mínimo e necessário sobre o nascimento de Jesus, que é o que Deus queria que nós soubéssemos, o mínimo necessário sobre o nascimento de Jesus. Mas, sem dúvida, gostaríamos de saber mais. Muito mais aconteceu naqueles dias. Nossa, muito mais aconteceu naqueles dias. O que a gente tem é muito pouco, né? Muito resumido, os pastores apareceram para os anjos das Campinas de Belém e cantaram glória a Deus nas maiores alturas e disseram para os anjos ir para os pastores ir para a manjedoura. Maria e José chegaram, não tinha lugar para eles na hospedaria. Mas veja que são relatos muito curtos.
não preenche, né? A gente não sabe de tudo, fica muita coisa. O que aconteceu e o que mais aconteceu? E, nossa, né? Tem tanta coisa aí que deve ter acontecido e a gente não sabe. Então a imaginação voa à medida que surgem as perguntas. Onde eu quero chegar com isso? Nós assistiremos agora o famoso Conto do Estalajadeiro. Se vocês forem depois quiserem pegar vocês mesmos na internet, digitem lá, conto é um conto, mas o título é O Estalajadeiro, tá? Ele não é história, é um conto e precisa ser visto como tal. Mas ele contém muito da história bíblica. Vocês vão ver que é ficção, né? É imaginação do que pode ter acontecido, o que pode, tá? É um conto, o que pode ter acontecido. É uma suposição, mas essa suposição ela está embasada com muita história bíblica, né? E é muito interessante, é uma outra ótica. Eu nunca tinha pensado nesse outro lado, né? O lado de uma pessoa que vivia em Belém, José e Maria, inspirados pelo Espírito Santo, quando Herodes decidiu matar as crianças de 2 anos para baixo, Maria e José, em sonho, foi revelado para eles ir para o Egito, e eles foram para o Egito, mas o pessoal de Belém ficou, e as crianças de Belém morreram. Como é que foi isso para aqueles pais, né? Para aqueles pais que estavam ali. Nós temos isso lá em Mateus, quando diz assim que o canto, né? O canto fúnebre dos pais chorando a morte dos seus bebês. Muitos acham que Jesus estava se referindo à matança de Herodes ali em Belém. Quer dizer, para Deus isso não passou despercebido, esse canto de angústia, de dor dos pais que perderam seus filhos em Belém. E o Estalajadeiro, por mais que seja um conto e uma ficção, ele junta história bíblica com suposições e tentando imaginar um outro lado da história, né? Que aconteceu. Talvez não para o estalajadeiro, mas para o estalajadeiro. A Silvia ficou perguntando para mim, o que é o estalajadeiro? Que eu não sei que termo é esse. Estalajadeiro vem de estalagem, né? Então é aquele lugar ali. Não havia lugar para eles na hospedaria, na estalagem, né? Então eles tiveram que ficar na manjedoura do presépio. Contém muito de história. Vamos só ver um pouquinho da história. Isso aqui é a Basílica da Natividade, é uma basílica, é considerada a basílica mais antiga do mundo. Presumivelmente foi construída onde era a gruta, né, da Natividade, ou do nascimento de Jesus. Teoricamente, seria em cima do lugar onde onde Maria teria dado à luz a Jesus. E embaixo tem um lugar embaixo dessa basílica, no subsolo, que tem muitos ossos de crianças, bate completamente com o que a Bíblia fala dos meninos mortos de 2 anos para baixo. Então é bem interessante esse ossuário ali, né? Esse lugar dos ossos de muitas crianças mortas e de um cemitério que tinha justamente naquela região ali, em Belém, esses ossos de crianças encavados, e era interessante porque eram muitos ossos de crianças no mesmo local. Então não era um aqui, outro lá, como se tivessem morrido em épocas diferentes, mas esses ossos foram encontrados juntos como realmente bate com uma chacina né, de uma única ocasião em que os ossos foram colocados todos juntos ali. E isso está embaixo dessa Basílica da Natividade. E bate, então, Herodes ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. E isso, o canto do estalajadeiro vai bater bastante em cima dessa questão. A super interessante, coloquei aqui para vocês terem uma ideia, a super interessante pergunta assim, quantas crianças teriam sido mortas por Herodes na época do nascimento de Cristo? E diz aqui cerca de 20, né? Cerca de 20.
Então, é uma projeção feita levando em consideração uma população que se calcula, na época de Jesus, uma população de em torno de 1.000 pessoas. Então, é uma estimativa da população de Belém na época. E se a gente pegasse que Belém, e realmente os historiadores todos calculam em torno disso, que Belém tinha em torno de 1.000 a 1.500 pessoas no máximo, era uma pequena vila, como o profeta Miqueias de fato tinha profetizado. Tu, Belém, Efrata, pequena demais entre as menores de Judá. Então, Belém era muito pequenininha na época de Jesus. Belém fica aí a 7 a 10 quilômetros de Jerusalém, né? Mas era uma pequena vila e com cerca de 1.000 crianças, e a estimativa em cima de uma população total de 1.000 crianças seria em torno de cerca de 20 crianças, né? Mas o que o texto bíblico diz não é isso. Não é só isso. Herodes ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Então, por mais que a estimativa fossem 20 crianças em Belém, nas proximidades, então nas outras vilas ali, Herodes cercou isso de cuidado, né? Primeiro pegou uma idade de 2 anos para baixo, uma idade aí já que realmente ele conseguisse eliminar esse recém-nascido rei dos judeus, esse concorrente dele, já fixou uma idade provavelmente um pouco maior, e também já mandou matar não só em Belém, mas nas proximidades, para realmente acabar com a concorrência, né? Com Jesus. Então, provavelmente muito mais, 20 crianças era uma estimativa em Belém, sobre essa população de 1.000, mas tinha as proximidades também. Outro fato que vai entrar os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Os pastores voltaram glorificando a Deus. E vejam, então, a questão é, quais foram as consequências positivas e negativas disso? As consequências positivas foi que os pastores serviram de realmente propagadores dessa boa notícia de que o Salvador tinha nascido. E eles estavam tão felizes com aquela aparição dos anjos, eles presenciaram, eles viram Jesus, eles voltaram glorificando, louvando. Imagina, esse pessoal está alegre, esse pessoal está feliz, esse pessoal sai falando disso, sai falando desse acontecimento por Belém, falando desse acontecimento, né, ao redor. Eles não estavam se contendo porque era o Salvador prometido. Então isso foi o positivo, eles servem como propagadores dessa boa notícia, boa nova, eis que vos trago boa nova, evangelho, boa notícia. Essa boa notícia foi propagada pelos pastores, perfeitos, é o lado positivo. O estalajadeiro vai nos mostrar um outro lado disso. Os pastores saíram anunciando aos 4 ventos que Jesus tinha nascido. Agora imaginem, os pastores saíram contando e dizendo, olha, essa criança está lá na manjedoura, naquele lugar. Agora imagine, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, onde é que os soldados foram bater primeiro? Se o pessoal de Belém os pastores já tinham anunciado para Belém onde Jesus estava. Onde eles foram bater primeiro? Qual foi a primeira casa que eles foram bater? Não foi naquela casa lá que cedeu a manjedoura para Jesus ficar? Então, pessoal, o conto do estalajadeiro, ele tem muita história envolvida, mas, claro, ele também tem muita imaginação envolvida e nos faz pensar de uma outra forma, tá? Não dá para encarar como história, mas dá para a gente refletir em cima disso. Preferencialmente, agora assistir, eu vou passar o estalajadeiro, o conto do estalajadeiro, preferencialmente assistir no YouTube, porque ele tem legendas, tá? Ele vai ser lido em inglês, vai ser lido por John Piper. O John Piper é um pastor, assim, extremamente respeitado, extremamente famoso, e a interpretação dele do estalajadeiro ficou famosa, né? E é essa, então, a versão que nós vamos passar para vocês nesse momento. Então, a gente vai assistir a um vídeo em torno de 10 minutos aí, do estalajadeiro.
Warmest greetings to you and your family this Christmas season. It is our delight here at Crossway, in partnership with Desiring God, to present a small gift to you and your church, as together we anticipate celebrating the birth of our Savior this Christmas. The gift we want to give to you is this video presentation of John Piper's powerful, dramatic reading of his poem, The Innkeeper, along with beautifully created paintings by artist Glenn Harrington. All of us here at Crossway and Desiring God count it a great privilege to publish gospel-centered books, especially at Christmas time when the world offers such a different understanding of our Savior's birth. And now it is my pleasure to introduce John Piper reading his poem, The Innkeeper. So quickly do we pass over the Christmas words. Herod slew all the male children, 2 years old and under. But the poet lingers, weeping, raging, looking at the dark spot in hope that any prick of light might become a portal for the sun. And what he sees, he strains with words to show, pressing us against the perforation of the wall of pain. The innkeeper seeks to reveal the light that shines behind this brutal moment in history and our own path of suffering. Come and see. Jake's wife would have been 58 the day that Jesus passed the gate of Bethlehem and slowly walked towards Jacob's inn. The people talked with friends, and children played along the paths, and Jesus hummed a song and smiled at every child he saw. He paused with one small lass to draw a camel in the dirt, then said, "What's this?" The girl bent down her head to study what the Lord had made. She smiled, "A camel, sir," and laid her finger on the bulging back where merchants bind their leather pack. "It's got a hump." Indeed it does. And who do you believe it was who made this camel with his hump? Without a thought that this would stump the Rabbi Guild and be reviled, she said, "God did." And Jesus smiled. "Good eyes, my child. And would that all Jerusalem within that wall of yonder stone would see the signs of peace." He left the lass with lines of simple wonder in her face and slowly went to find the place where he was born. Folks said the inn had never been a place for sin, for Jacob was a holy man, and he and Rachel had a plan to marry, have a child or two, and serve the folks who traveled through, especially the poor, who brought their meal and turtle doves and sought a place to stay near Zion's gate. They'd rise up early, stay up late to help the pilgrims go and come. And when the place was full, to some, especially the poorest, they would say, "We're sorry there's no room. But stay now if you like out back. There's lots of hay, and we have extra cots that you can use. There'll be no charge. The stable isn't very large, but Noah keeps it safe." He was a wedding gift to Jake because the shepherds knew he loved the dog. There's nothing in the Decalogue, he used to joke, that says a man can't love a dog. The children ran ahead of Jesus as he strode towards Jacob's inn. The stony road that led up to the inn was deep with centuries of wear, and steep at one point just before the door. The Lord knocked once, then twice, before he heard an old man's voice, "Round back," it called, so Jesus took the track that led around the inn. The old man leaned back in his chair and told the dog to never mind, and had no one to tend the door, my lad, for 30 years.
I'm sorry for the inconvenience to your sore feet. The road to Jerusalem is hard, ain't it? Don't mind old Shem. He's harmless, like his dad. Won't bite a Roman soldier in the night. Sit down. Jacob waved the stump of his right arm. We're in a slump right now. I've got lots of time to think and talk. Come, sit, have a drink. From Jacob's well, he laughed. You own the inn? The Lord inquired. On loan, you'd better say. God owns the inn. At that, the Lord knew they were kin and ventured on. Do you recall the tax when Caesar said to all the world that each must be enrolled? Old Jacob winced. Are north winds cold? Are deserts dry? Do fishes swim and ravens fly? I do. A grim and awful year it was for me when God ordained that strange decree. How could I such a time forget? Why do you ask? I have a debt to pay, and I must see how much. Why do you say that it was such a grim and awful year? He raised the stump of his right arm. So dazed, young man, I didn't know I'd lost my arm. Do you know what it cost for me to house the Son of God? The old man took his cedar rod and swept it round the place, empty, for 30 years alone, you see? Old Jacob, poor old Jacob, runs it with one arm, a dog, no sons. But I had sons once. Joseph was my firstborn. He was small because his mother was so sick. When he turned 3, the Lord was good to me and Rachel, and our baby Ben was born, the very fortnight when the blessed family arrived. And Rachel's gracious heart contrived a way for them to stay there in that very stall. The man was thin and tired. You look a lot like him. But Jesus said, why was it grim? We got a reputation here that night. Nothing at all to fear in that, we thought. It was of God. But in 1 year, the slaughter squad from Herod came. And where do you suppose they started? Not a clue. We didn't have a clue what they had come to do. No time to pray. No time to run, no time to get poor Joseph off the street and let him say goodbye to Ben or me or Rachel. Only time to see a lifted spear smash through his spine and chest. He stumbled to the sign that welcomed strangers to the place and looked with panic at my face as if to ask what he had done. Young man, you ever lost a son? The tears streamed down the Savior's cheek. He shook his head, but couldn't speak. Before I found the breath to scream, I heard the words, a horrid dream. Kill every child who's 2 or less. Spare not for aught, nor make excess. Let this one be the oldest here. And if you count your own life dear, let none escape. I had no sword, no weapons in my house, but Lord, I had my hands, and I would save the son of my right hand. So brave. Rachel was so brave. Her hands were like 1,000 iron bands around the boy. She wouldn't let him go. And so her own back met with every thrust and blow. I lost my arm, my wife, my sons. The cost
of housing the Messiah here. Why would he simply disappear and never come to help? They sat in silence, and Jacob wondered at the stranger's tears. I am the boy. I am the boy that Herod wanted to destroy. You gave my parents room to give me life, and then God let me live and took your wife. Ask me not why the one should live, another die. God's ways are high, and you will know in time. But I have come to show you what the Lord prepared the night you made a place for heaven's light. In 2 weeks, they will crucify my flesh. But mark this, Jacob, I will rise in 3 days from the dead and place my foot upon the head of him who has the power of death. And I will raise with life and breath your wife and Ben and Joseph too, and give them, Jacob, back to you with everything the world can store, and you will reign forevermore. É bem diferente, uma outra ótica, mas muito emocionante. E é um conto, mas quem diz que não poderia ter acontecido algo semelhante? Talvez não ao estalajadeiro, mas aqueles outros pais em Belém. E nos faz então enxergar isso de uma forma, né, diferente, esse outro lado, mas bem emocionante. E fica aí então, se eu assisti umas 3, 4 vezes ou mais, e cada vez que eu assisti eu pegava alguns detalhes diferentes também, bem legal. Se quiserem então buscar lá no YouTube para assistir de novo, ou para compartilhar, é o estalajadeiro, tá? E geralmente quando se digita isso no YouTube, a primeira interpretação que aparece é a interpretação do John Piper lendo esse conto. Vamos terminar o estudo de hoje com uma oração. Senhor nosso Deus, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E foi isso que tu fizeste, ao vires ao mundo. Vieste para que nós tenhamos vida. Nós, pecadores, carentes da tua graça, jamais conseguiríamos salvar a nós mesmos pelos nossos pecados. Estávamos perdidos e condenados. A tua vinda ao mundo foi uma vinda para trazer vida, salvação, perdão, esperança, ressurreição para nós. Obrigado, Senhor, pela tua vinda ao mundo. Obrigado porque o Pai amou ao mundo de tal maneira, amou-nos de tal maneira que nos deu o seu Filho. Obrigado, Jesus, porque tu te fizeste ser humano, estiveste disposto a deixar a tua glória eterna e se fazer carne, servo, esvaziado da sua glória, para assim padecer, sofrer, morrer por nós. Tu amaste ao mundo de tal maneira, uma maneira a morrer, a dar a tua vida por nós, em nosso lugar, sofrer as consequências dos nossos pecados para que nós possamos ter esperança, salvação e vida. E obrigado, Espírito Santo, porque tu continuas trazendo essa mensagem aos nossos corações. Hoje os nossos corações são manjedouras que acolhem Jesus e que podem ter a alegria trazida pela vinda de Jesus ao mundo, graças à fé que o Espírito Santo nos coloca nos corações e nos une a Jesus, e nos une a tudo que Jesus trouxe com a sua vinda a este mundo. E a tua vinda, Senhor, é a esperança. Como bem conta esse
esse conto do estrelajadeiro, apesar da maldade de Herodes em matar e mandar matar as crianças, mas a culpa não foi sua, não foi tua, ó Deus. Essa é a culpa da maldade nesse mundo, uma maldade que nós convivemos diariamente nesse mundo. Tu trouxeste esperança, a esperança da tua morte na cruz, a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança da vida eterna. Obrigado por esse presente de Natal, que é a tua vinda ao mundo para a nossa salvação. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Pessoal, então hoje é o nosso último estudo, já semana de Natal, Feliz Natal a todos vocês. E só para já avisar o que nos espera, né, para o ano que vem, fazer uma propaganda, agora a gente vai ficar... semana que vem não vai ter, falei isso no início dos estudos, para quem perdeu, né? Semana que vem a gente não vai ter o estudo, não vou começar uma nova série, né? Em uma semana. Início de janeiro eu vou tirar 14 dias de férias, então a gente ainda está um pouquinho aberto, se nós vamos voltar na terceira ou na quarta semana de janeiro, ali depois a gente avisa isso direitinho no Facebook aí, tá? Mas vou deixar o gostinho para vocês do que nos espera no ano que vem. O que nos aguarda é um dos primeiros estudos no início do ano vai ser sobre o período intertestamentário, o que aconteceu entre Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o Novo Testamento, são 400 anos. O que aconteceu nesses 400 anos que a gente não tem um livro bíblico? Nós não temos um livro bíblico nas nossas Bíblias, mas os católicos têm na Bíblia deles. E está bem correto, inclusive, no sentido histórico. Os católicos têm o livro de 1º e 2º Macabeus. E 1º e 2º Macabeus é realmente o período histórico entre 400 a.C. e Jesus, né? Então, por mais que não seja um livro inspirado por Deus, mas é um livro histórico que cobre esse período histórico. É muito interessante conhecê-lo, e nós vamos conhecê-lo em final de janeiro, aí, quando a gente começar de novo. Então, nós vamos ver esse período intertestamentário, ver o que aconteceu, como é que é esse período dos Macabeus, né, que tem nas Bíblias católicas. E o livro de Macabeus, inclusive, esse período é um período que cumpre profecias de Daniel, feitas por Daniel, se cumpre nesse período, a gente vai ver isso. Vamos estudar um pouquinho das profecias de Daniel. Outra coisa, nesse período, qual é a origem dos fariseus? Qual é a origem dos saduceus? Qual é a origem dos zelotes? A gente vê Jesus lá, né, enfrentando lá os fariseus, os saduceus e os zelotes, mas no Novo Testamento a gente não tem a origem desses grupos. Onde é que esses grupos surgiram? Esses grupos surgiram justamente nesse período intertestamentário, e a gente vai conhecer esse período e a origem, como é que tiveram, qual foi a origem desses grupos, né, que depois enfrentam Jesus lá, e por que enfrentam Jesus, como enfrentaram lá no Novo Testamento, depois nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, tudo isso e muito mais, os rolos, os manuscritos do Mar Morto, muito interessante, a origem dos essênios, que talvez tenha a ver com João Batista, tudo isso aí a gente tem no período intertestamentário. Então vai ser uma série de estudos sobre o período intertestamentário, origem dos fariseus, origem dos saduceus, origem dos zelotes, período dos macabeus. Vamos conversar também sobre esses livros que nós não temos em nossas Bíblias, mas na Bíblia Católica tem, considerados os apócrifos, mas são livros interessantes do ponto de vista histórico, e a gente vai dar uma estudada neles, vamos conhecer um pouquinho deles também, tá? Então isso tudo nos aguarda aí na primeira série de estudos do ano que vem. Então fique conosco, vai continuar sendo nas quartas-feiras, né? Provavelmente ali do final de janeiro, início de fevereiro, a gente está recomeçando os nossos estudos, essa nova série do período intertestamentário. Esse final de semana, no domingo, 9h30 da manhã, teremos nosso culto de Natal.
com a participação do Coral Sinai, muito canto, né? Muitos cânticos, como o Cântico de Maria, de Isabel, de Zacarias, muitos cânticos nesse culto de Natal aí. Se quiserem acompanhar, os que são da região, venham aqui. Os que quiserem acompanhar, nosso culto é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, né, às 9h30 da manhã, online, e também depois fica gravado se alguém quiser assistir posteriormente, tá? E no dia 31 também teremos culto, de novo, transmitido online e gravado, no dia 31, às 9h30 da manhã. Não sei se a Silvia fez lista hoje a Silvia estava preocupada aí com a transmissão dos vídeos aí, que dá um trabalhinho, né? A Fernanda Morgenstern, obrigado, Fernanda. Fernanda está falando, parabéns pelo estudo, pastor Paulo, sempre quando posso assisto, Deus abençoe. Obrigado, Fernanda, legal, vi que você assistiu diversos estudos aí no decorrer do ano. A Nilva Stank também, né? Vários, a Leni Bergman também, vários. O Ivan, quando pôde, né? O Ivan estava fazendo faculdade à noite, nem sempre podia, mas de vez em quando estava aqui. Então, deixa eu ver quem passou pela nossa sala aí hoje e acompanhou. A Mária e a Iene foram as primeiras a chegar, Luciane Salomon, Zaida Pins Bergman, Ricardo Martinazzo, Traude Verdinho, meu pai provavelmente também lá em Santa Catarina, Leni Bergman, Ilani Plummer Coller, Maria Cristina Correia, Juliana Jorge, Lili Loeffler, Ivan Sigfrid, né? O Sanderson Figueiredo, nossa, o Sanderson já fazia tempo que eu não vi o nome dele aqui, é lá de Barra do Garças. Emir Elvig, Nilva Stank, Marta Kebel, Ronalda Matos, Ana Maria, Albert Wolters, Márcia Ribeiro, Cirlei Pazinato, Hugo Lopes Silva, Fernanda Morgenstern, William Léo Mendes e Rosina Verdim. Li bastante, porque são bastante nomes aí, né? Isso que provavelmente tem outros aí que a gente às vezes não consegue pegar em todas as nossas mídias aí ao mesmo tempo. Valeu! Muitos desses daqui, não li de onde eram, mas muitos desses daqui, eu acho que a maioria dos que eu li acompanharam boa parte das nossas séries durante o ano, e foram muitas, né? Mas muitos, a maioria desses daqui, realmente estão estudando a Bíblia junto conosco aí, muito legal ver isso, tá? E continue conosco no ano que vem, que muita coisa aí, né? A Bíblia é vasta e a gente vai continuar estudando com muito prazer em 2024, se assim Deus nos permitir. Pessoal, um Feliz Natal, e para os que a gente não se vê mais, né? Porque não vamos ter estudo no ano que vem, na semana que vem, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês.